Nós saudamos o irmão com a paz do Senhor. Nós estamos nessa noite de terça-feira aqui dentro da igreja e nós estamos toda semana fazendo uns áudios, dos testemunhos que o Senhor Jesus tem curado, como também tem libertado. E semana passada gravamos alguns testemunhos de cura e veio ao meu coração nesta noite pegar o testemunho do auxiliar irmão Bruno e da sua mãe, que congregavam conosco lá na Serra, no Lajeado, e Jesus libertou ele lá no Rio Grande do Sul. E nós vamos ouvir então o que eles têm a nos relatar, e que esse testemunho ele possa ajudar você que é jovem e que está envolvido com alguma coisa, com drogas ou qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você que Jesus ele pode libertar e ele pode transformar a sua vida como transformou a do irmão Bruno. Então nós vamos ouvir aqui o relatório deles, que eles têm a nos dizer, para aumentar a fé. Mas antes eu quero ler uma palavra no livro de Tito, no capítulo 2, diz assim alguns versículos: exorta semelhantemente os jovens, e que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe de ti. É o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Tito esta palavra. Então nós vamos ouvir, Manina começa nos falando aqui o que esse moço fazia lá em cima da serra, Eu salvo todos com a paz do Senhor. Amém. Pastor, ele começou a sair de casa com 14 anos. Com os amiguinhos. Bem novinho. Os amiguinhos que a gente sempre confiava que aquele ali era bom, aquela parceria ali era bom, E foi se perdendo, Foi se perdendo devagarinho, começou a ir para baile, depois começou a ir para rua, Daí ele saía. Tipo, 5 horas da tarde ele saía, voltava no outro dia, 7h30, 8 horas da manhã. E tu não dormia provavelmente, Não dormia. Eu ficava a noite inteira orando, chorando, clamando, E para Deus cuidar, proteger guardar, e dar livramento. Era só essa minha oração assim. Cuida, guarda, protege e dá livramento, porque eu não sabia mais como orar. É verdade. E perdoa para Deus, traz para casa, Senhor. E eu orava há 7 anos, esses dias até falei aqui na igreja. Eu sempre orei o Salmo 91. Sim, eu me lembro que falou. Sempre orei aquele Salmo 91. E eu cansei de orar com o olho fechado, assim, eu via ele vindo na estrada, E eu orando, daqui um pouco eu vi um barulho na porta. Ele chegava. Que alívio, Meu Deus, não tem preço. E assim são muitas mães e muitos pais que estão passando por isso hoje, que vão ouvir isso, E às vezes acham que não tem solução, mas tem solução. Não é verdade? Tem solução, tem que perseverar na oração sempre e acreditar nas promessas do Senhor, Acreditar, porque ele era bem pequenininho quando teve uma profecia, de um missionário, um pastor, não lembro bem, que ele ia ser um pastor, que ele ia pregar a palavra de Deus. E aquilo ali a gente tem que se agarrar, não no que a gente está vendo, mas nas promessas de Deus, Aí eu pensava nas promessas de Deus, Não, ele tem promessa, Deus, tu vai cuidar, vai proteger meu filho, vai tirar, Daí, por um tempo, a gente vai aprendendo mais, E eu comecei a orar para Deus botar amor no coração dele. Deus faz ele te amar, ele conhece a tua palavra. Às vezes, quando eu conseguia levar ele na igreja, porque ele não gostava muito de levar na igreja, mas eu disse, ele já tem a semente plantada, brota essa semente no coração dele, Porque ele só tinha que ter uma vontade dele também, Daí, graças a Deus, que Deus bradou no coração dele, porque quando foi um dia ele recebeu um convite para ir para um congresso, aceitou na hora. O cara ficou até, nossa, mas tu já aceitou. Que benção, Glória a Deus. E ali ele foi lá nos 3 dias e voltou liberto das drogas, do cigarro. Que benção, Só que a igreja dele era um pouco liberal, sabe? Era lícito beber em casa, mas não podia beber na rua, Aí eu comecei a orar, porque, como é que vai libertar uma pessoa desse jeito, num lugar? Daí eu comecei a orar para Deus mandar nós para uma casa de oração que verdadeiramente pregasse a palavra de Deus. E um dia Deus usou uma missionária e disse que ia nos levar
para uma cidade e iria botar nós numa casa de oração, eu e ele, que pregasse verdadeiramente a palavra de Deus. Aí foi quando nós chegamos no Lajeado Grande e lhe conhecemos. Pois é. Glória a Deus, né? É assim. Fala, doutor Bruno. Eu quero saudar os irmãos que apareceram, todos que vão Amém. ouvir isso, né? Que seja para fortalecimento da fé, como o pastor já falou, e dizer que a oração tem muito poder, né? A gente vê isso na Bíblia. E como minha mãe falou, eu tinha 7 anos aqui em cima, aqui em Cambará do Sul, um pastor evangelista na época, não sei. Ele falou uma profecia para mim, né? De que Deus ia fazer na minha vida, né? O plano que ele tinha. E eu tinha 7 anos naquela época. E daí eu tava recém completando 14, tava uns 14 anos, 13, final dos 13, 14 anos. Eu comecei a sair para as ruas, para os bares, e comecei a sair com uma gurizada lá, e fui me perdendo na droga. E como minha mãe falou, né, eu comecei a fazer coisas erradas. E no início era tudo muito bom, tudo uma maravilha. Só que daí no fim, mais tarde, anos depois, eu vi o tamanho de sofrimento que eu estava causando àqueles que viviam do meu lado. A minha mãe, todo mundo, né? Meu padrasto na época. E quem sofria mais era a minha família. E chegou um tempo onde eu não conseguia mais parar, né? Eu dizia que conseguia, que eu sabia a hora de parar, só que eu não conseguia. E eu tinha dentro de mim que não era clínica, não era nada, que ia me libertar, né? Porque eu já vi vários amigos meus ir para a clínica e nunca voltar liberto. Eu sabia que isso era só um trabalhar de Deus, eu tinha que me colocar na presença de Deus, eu sabia que isso só Deus poderia me libertar. E um dia, em 2017, eu tomei a decisão. 2015, no final de 2014 para 2015, 2 meses para terminar o ano, a gente saiu de São Francisco de Paula. E daí eu botei na cabeça de viver uma nova vida. Só que eu parei de andar a noite toda, eu parei de fazer coisas que eu fazia com alguns amigos, né, algumas práticas, mas eu não consegui ser liberto da droga e dos vícios. Eu trabalhava, ia do serviço para casa, mas o dinheiro, tudo que eu pegava era só para droga e para bebida, né, a noite inteira. Mas um certo limite. Mas mesmo assim aquilo ainda foi me frustrando. Até que eu, em Arroio de Sal, eu recebi um convite, um amigo que eu conheci, que também tinha um testemunho parecido com o meu, e ele estava dirigindo um ônibus, o Giovanni, e ele me contou o que Deus fez na vida dele e como é que a igreja deles trabalhava. E eu, com curiosidade e já, né, exausto da vida que eu estava, eu decidi dar esse passo, né? E dei aquele passo de fé. E fui numa sexta-feira de noite para o encontro, 3 dias num hotel, com 50 ímpios lá, onde muitos foram até batizados com o Espírito Santo no sábado de noite, foram batizados. Eu fui batizado no sábado de noite, a gente foi sexta, sábado de noite eu já fui batizado com o Espírito Santo lá. E fiquei firme com eles lá há um tempo. Só que algumas coisas, alguns ensinamentos, alguns questionamentos não batiam com aquilo que eu já ouvia e via o agir de Deus quando eu era pequeno, né? E conforme eu lia e fui me aproximando de Deus, o Espírito Santo de Deus foi me mudando automaticamente. E daí foi onde eu tive algumas quedas, 2 quedas. E daí a minha mãe começou a orar, tudo começou a se fechar, porque eu me desviei de novo, a segunda vez. Daí tudo se fechou, os caminhos, o serviço, tudo. E a mãe começou a orar pra gente ir embora. E eu queria ir embora pra Santa Catarina. Tu veio para Santa Catarina? Agora? Daí na época, Deus levou nós pro Lajeado Grande. Que maravilha. Levou nós lá. E alguns anos, uns 3 anos, 2 anos, começou uma dor no meu pulmão. Era uma dorzinha fraquinha, mas era como uma dor de uma agulha, assim. E aquilo foi cada vez ficando mais forte. Tinha dias que eu não conseguia nem me abaixar para botar um tênis. Eu tinha que levantar o pé, assim, porque doía demais. E daí o pastor foi lá e falou como é que era para me tomar ceia, como é que eu tinha que estar, né? Eu tinha que estar liberto dos vícios para me poder tomar ceia. E ele me explicou o que é a ceia, né? O simbolismo, por trás daquele simbolismo ali, né? A seriedade que é. E ele falou, tu tem que parar de fumar. Que eu tava fumando cigarro na época.
Eu falei, não, tranquilo. Daí fiz um propósito com Deus, pedi a Deus, e ele me libertou no mesmo mês. Dia 27 de abril, a gente teve a conversa no início do mês, né? Eu nem lembro. A gente chegou lá numa quinta-feira, no sábado, na terça da outra semana a gente conversou. Era uma ceia. A gente chegou lá numa ceia e na outra ceia eu já estava ceando. Que bênção, né? O Senhor me libertou. E daí, era numa terça-feira, na quarta tinha o culto. Daí o pastor, Deus mostrou para o pastor quando eu entrei na porta, né? Depois no fim do culto eu fui chegar para pedir oração. Daí o pastor falou que Deus tinha mostrado meu pulmão para ele, que estava com água parada e inflamado. E doía, ele já levou a mão assim, bem no pulmão certinho de doer. Daí eu vi que era Deus, porque, né, Deus agiu. Que maravilha. Eu dei 6 passos e senti o queimor dentro do meu pulmão e nunca mais doeu. Pensa. Isso é Deus, né? E eu quero dizer, né? Nós encontramos o Bruno, nós estávamos lá, quando nós estávamos lá no Lajeado, nós ajudávamos no guincho, no Zaparola, né? Tem um depósito de guincho lá. E nós estávamos chegando num acidente terrível que houve ali perto de São Chico, bateu uma carreta e um truque carregado de batata. E nós tínhamos ido para lá, eu e o Matheus, acho que era 8 da noite, e saímos de lá no outro dia, quase 3 horas da tarde, atendendo aquele serviço lá. E quando eu cheguei no pátio, né, cansado, estava o Bruno com cigarro no dedo e a irmã. Eu olhei para o moço, quando eu olhei para ele, o Espírito Santo disse para mim, eu tenho um ministério na vida desse moço, e esse ministério é assim, 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 assim. Eu disse, amém, Jesus. Daí a Manina pegou e disse para mim, tu pode ajudar o meu filho? Eu disse, eu posso, hoje não, né? Eu vou descansar. E ali eu adotei o Bruno, né? Como eu adoto tantos, né, mano? É verdade. Botei a mão Bruno dentro do carro e disse, nós vamos para Cazuza Ferreira, né? Lá no meio do mato, né? Chegamos lá, faltou o irmão que cuidava do som. Aí eu disse, tu entende de som? O Bruno entende, então pega o som. E ali começou, né? Glória a Deus. E o Bruno se libertou do cigarro. E hoje, antes de sair de lá, ele já chegou, quando o Bruno e a irmã Nina chegaram lá, eu acho que eu fiquei mais lá 7 meses por aí, né? Já estava no final do meu tempo lá na Serra. E daí eu preocupado com ele, porque ele poderia, né, ficar lá. Só que Deus colocou no meu coração e disse, não, tu vai levar ele junto. Né? E então ficamos aqui, eu acho que faz 2 meses que vocês estão aqui, né? E há 2 meses atrás Deus providenciou tudo aqui, serviço, casa, tudo, nós oramos, né? E o irmão Bruno está aqui me ajudando na obra, né? Ajudando os irmãos. Agora nós temos o irmão Roger e a sua esposa que vão liderar uma mocidade aqui. Já temos a mocidade, né? Estamos organizando a mocidade, fazendo a visita e vai ser uma bênção de Deus. Então eu quero dizer para você assim, ó, como Jesus libertou ele, pode libertar você. Ah, pastor, liberta se você querer. A Bíblia diz o quê? Se nós dermos um passo para o Senhor, Ele vem de encontro a nós. Então assim, ó, libertou ele, liberta você. Curou ele, como tem curado tantos aqui nessa casa e em outros lugares. Cura você também. Tá? Então nós temos os cultos aqui às quarta-feiras, amanhã nós temos culto aqui, né? O culto onde nós oramos para o Senhor curar. O Senhor cura em qualquer culto, batiza com o Espírito Santo em qualquer culto, salva em qualquer culto, mas o culto de quarta-feira, ele é mais direcionado à cura. Se você estiver doente, estiver com depressão, vem aqui. Nós vamos estar orando e o Senhor vai dar vitória. Se você crê, Ele vai dar vitória, né? E os jovens, eu convido você que está aí, né? Talvez você já serviu ao Senhor, talvez tenha cantado, tenha pregado, tenha dirigido, está aí. Eu quero dizer que Cristo é especialista em tirar gente de fundo do poço. Glória a Deus. Né? Ele é especialista. Quando está no fundo do poço, não tem mais saída, Jesus estende a mão e tira. E nós estamos aqui para fazer isso. O Senhor nos mandou para cá. Quando eu orei e disse, Jesus, o que tu quer que eu faça na Praia Grande? Ele disse, você vai pelos valados. E você vai pegar aqueles que foram abandonados, aqueles que se desviaram, né, por uma razão ou por outra, não importa, você vai atrás, e nós estamos atrás. E Deus tem abençoado, tem salvado, tem curado, né? E estamos então montando essa mocidade com o Roger e a irmã Joana, e vai ser uma bênção de Deus. Obrigado pelo testemunho, né?
Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui no grande culto e nós esperamos você. Em nome de Jesus.